Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que sonha em conhecer a Índia só pra comer comida apimentada. Eu sou o Gustavo e é verdade, morro de vontade de comer comida apimentada. E tô aqui com o Hugo, que no ano passado me deu a oportunidade de tomar um café com ele. Eu não fui à Índia, mas a Índia veio aqui. Eu sou o Hugo, tô aqui com o Paulinho também, que teve que acordar bem cedo para poder falar comigo aqui do outro lado do mundo. Muito bom! E olha só, mais um podcast Jetlag. Mais uma vez a gente tem que falar com voz de sono, porque tivemos que pular da cama cedo para conseguir conversar com o Hugo, que está lá na Índia. Olha que legal! É isso aí, a gente teve a curiosidade hoje de marcar uma reunião que começou no Brasil às 7 horas e na Índia às 4:30 da tarde. Como é que funciona isso, Hugo? Meia? É mesmo? Eu não sabia disso. Sim, nós estamos 8h30 à frente do Brasil. Então, meu dia já está quase terminando aqui. Então, quando o pessoal está acordando aí, meu dia já está praticamente terminando aqui. Cara, mas esse negócio de meia hora, eu não sabia não. Tem fuso horário de meia hora? Tem fuso horários mais ainda. O Nepal, por exemplo, é 45 minutos. Então, é 8h45 minutos à frente da Índia, do Brasil. Na escola aprendi que os fusos eram de 1 hora e aí depois, quando comecei a conversar com gente na Índia... Te enganaram. É, pois é. Então vamos lá, vamos para esse fuso horário maluco, vamos conhecer um pouquinho da história do Hugo, por que ele tá lá, o que ele faz lá e por que ele tá aqui no podcast Jetlag de Irmãos.com. Hugo, conta pra gente como é que você foi parar num fuso horário tão distante. Da onde você veio? Pois é, a minha história é um pouquinho diferente. Eu vim do interior de São Paulo, sou do interiorzinho, de uma cidadezinha bem pequena, a 700 quilômetros de São Paulo. Mas fala o nome da cidade, vai que a comunidade de lá tá ouvindo o podcast. Chama Ouro Verde, Ouro Verde. Ah, um abraço pra caravana de Ouro Verde. Nós somos uma grande população de, talvez, hoje, um pouco mais de 7 mil pessoas lá. Olha só. Desde que eu saí, deve ter 6.999. Né? Eu sempre quis viajar, sempre quis sair. Quando eu 20 anos eu mudei para São Paulo e sempre tive um chamado também para ir para outras nações, sempre senti um desejo de ir para outras nações, né? Então, tive uma oportunidade no ano de 99 de participar de um projeto de treinamento que te preparava com idiomas, com treinamento cultural, antropológico, para você servir em várias áreas diferentes de serviço em outros países. Então eu participei disso, nós fizemos o treinamento no sul de Minas, e aí aprendi espanhol, depois fomos para o Reino Unido, 2000, para aprender inglês. Fiquei no Reino Unido quase um ano, e do Reino Unido, minha esposa e eu, nós viemos aqui para a Índia. Chegamos aqui em agosto de 2001, vou fazer 18 anos que eu cheguei aqui. Você já foi para o Reino Unido estudando inglês com a intenção de ir para a Índia, ou a Índia apareceu quando você estava lá? Na verdade era com a intenção de ir para a Ásia. A gente na época não sabia exatamente se era Índia ou se nós íamos para Paquistão ou alguma coisa assim. Acabou que o contato, a pessoa que nós tínhamos como contato aqui na Ásia veio para a Índia, né? Era uma pessoa que não morava aqui, mas mudou-se para a Índia para nos ajudar com receber a gente aqui, e nós então viemos para a Índia, que foi muito bom, porque depois, quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, as coisas ficaram mais difíceis para as pessoas que estavam no Paquistão, Afeganistão, por causa disso. E aqui na Índia não foi tão afetada, então a nossa vida não foi afetada aqui. E você já chegou aí com emprego, ou você foi primeiro com um projeto assistencial ou alguma coisa nesse sentido? Não, quando nós viemos para cá, nós viemos primeiramente com visto de turista, porque nós não sabíamos exatamente em quais áreas nós podíamos nos envolver quando nós chegamos aqui na Índia, né? Tá. Nós queríamos aprender a língua local, a cultura local, então a gente veio, nós tivemos um período estudando um pouco da língua, estudando um pouco da cultura, e por causa da necessidade, a cidade onde eu moro, uma cidade do extremo norte da Índia, o nosso estado é divisa com o Tibete e com o Nepal. E 90% do nosso estado é montanhas, né? Os Himalaias cruzam o meu estado aqui. Que legal. E então, esse estado tinha sido separado de um outro estado, igual Goiás e Tocantins aconteceu no Brasil, mais ou menos. E essa cidade tinha se tornado a capital e existia uma grande necessidade de ensino de idioma aqui. Com esse meu processo de preparo, eu sempre, desde adolescente, quis aprender muitas línguas. Eu descobri que não era tão difícil para eu aprender outras línguas, né? Então, aprendi espanhol, aprendi inglês e aprendi o hindi aqui. Então, eu tentei arrumar um
emprego primeiro aqui numa escola de idiomas, mas eles não queriam contratar professor de estrangeiros, porque achavam que era muito caro ter um professor estrangeiro. Então minha esposa e eu tivemos a ideia de abrir nosso próprio instituto, nossa própria escola de idiomas aqui. Olha e nós só. começamos o processo para abrir nossa própria escola. Então, assim, você já falava inglês antes de ir pro Reino Unido, né? Você foi lá para aperfeiçoar. Não, aprendi no Reino Unido. Aprendeu lá em 1 ano? Do zero? 10 meses. E já chegou e montou uma escola de inglês? Caramba! E voltei e montei uma escola de inglês. Na verdade, eu comecei dando aula de espanhol, não foi nem de inglês. Quando eu abri a escola, eu comecei dando aula de espanhol, porque eu tinha aprendido espanhol no Paraguai, na Bolívia e na Argentina, para onde eu tinha ido e participado em outros projetos e tal. E aprendi sozinho. Eu lembro que eu comprei um dicionário de espanhol, comprei uma bíblia em espanhol e comecei a aprender nessas viagens. E aí, estudando, e fui e aprendi. Legal. Fiz muitos amigos ao caminho e tal. E quando abri a minha escola aqui, eu abri dando aula de espanhol. Nós começamos o processo em 2004, 2005 eu comecei dando aula de espanhol. Em 2006 eu acrescentei inglês também. Em 2007 eu acrescentei hindi. E há 4 anos atrás nós acrescentamos alemão também, né? Que legal. Então foi assim que nós começamos, né? Meio na raça. Não era um professor formado, não tinha todos os cursos para isso e tal, mas comecei ensinando aqui. E quando você saiu do Brasil, ou quando você chegou na Índia mesmo, você nem tinha ideia de que era ban ou fazedor de tendas, nada disso. Você só chegou e fez, né? Não, na verdade, antigamente a gente tinha ideia, né, de pessoas que trabalhavam com missões e tal, no padrão tradicional. Você talvez fazia um seminário no Brasil e você ia para uma nação, você trabalhava com uma causa ligada ao social e tal. Mas nós entendemos muito claro de Deus que a gente deveria abrir uma empresa aqui para nós termos um espaço na sociedade, para nós termos uma razão legal para nós podermos estar no país. E não só estar no país sem uma razão, na verdade, né? Nós queríamos poder também, qualquer pessoa que nos perguntasse aqui, nós gostaríamos de poder falar para eles o que nós fazíamos aqui. Né? Nós vivíamos numa comunidade, alugamos casa, e os nossos vizinhos saíam para trabalhar todos os dias. Nossos vizinhos tinham emprego, tinham trabalho, tinham vida, estudavam, e nós não podíamos simplesmente estar em casa ou não fazer nada, porque na verdade isso não é a realidade quando você muda para um país, né? Então a escola nos abriu socialmente uma porta enorme para ter contato com as pessoas, um melhor contato, uma melhor aceitação pela sociedade local. Ter um trabalho dá credibilidade, né? Você passa a ser uma pessoa normal, uma pessoa igual a qualquer um. Claro. Eu gosto de falar, Gustavo, já falei para várias pessoas vindo para cá, num país como a Índia, imagina eu lá na minha cidadezinha do interior, lá em Ouro Verde, de repente um grupo de estrangeiros chega e muda, aluga uma casa e eles moram lá. Eles não trabalham, eles não fazem nada, eles têm dinheiro, eles ficam na casa o dia inteiro quase, eles saem para visitar o pessoal, eles querem aprender a nossa língua e a gente sempre que pergunta para eles, você está fazendo o que aqui? Eles falam, a gente está aqui porque a gente quer aprender da sua cultura e da sua língua. Depois de alguns meses, a gente começa a pensar assim, esse povo, ele mexe com droga, porque eles têm muito dinheiro, eles não trabalham, eles não fazem nada, eles só visitam a gente, eles devem mexer com droga, é uma coisa ilegal. Por que os indianos vão pensar diferente da gente? Eles vão pensar a mesma coisa. É isso mesmo. Então, quer dizer, que direito eu tenho? Por que eu estou no país deles se eu não faço nada no país deles? Então, a escola nos deu uma visibilidade normal. Como todo mundo, eu saía para vir, para dar aula, para trabalhar todos os dias, passava o dia trabalhando, ensinando as pessoas e contribuindo para a sociedade ao meu redor. Claro, não só com conhecimento, mas também contribuindo com a sua forma de trabalhar, com a ética, sem dúvida. Com a amizade, né, com as relações que você vai desenvolvendo. Muito legal. Então, a escola está funcionando já há muitos anos. Há muitos anos. Nós estamos no 15º ano da escola. Nós temos 2 filiais da escola em 2 cidades diferentes e nós trabalhamos primeiramente com espanhol e alemão para indianos, inglês para indianos e estrangeiros e hindi para estrangeiros que desejam vir trabalhar aqui, fazer negócio, trabalhar com assistência social, eles aprendem hindi conosco. Mas então, chegaram aí no começo da década passada, né, praticamente. Isso mesmo. Nossa, e você não conhecia nada da Índia ainda, né? Só nada, o que mostrava na TV. Não tinha nem passado o Caminho das Índias na Globo ainda, né? Não tinha. O Google que não existia. Terrível esse comentário, Paulinho. É verdade. Por quê? O que o brasileiro conhece da Índia? Caminho das Índias, a novela da Globo. Quando eu chego no Brasil, o pessoal fala pra mim assim, a Índia é igual o Caminho das Índias mesmo? Eu falo, não sei, porque eu não sei o que é os Caminhos das Índias, na verdade. Pois é. Isso. Né? Na minha época, a gente não tinha nem o Google pra gente poder olhar as imagens do país, né? A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook. Nos primeiros 2 anos aqui, eu falei com minha mãe 2 vezes. Uma vez que meu avô faleceu e uma vez que eu peguei febre tifoide, na verdade. Nossa. Só isso, porque ligar era muito caro, fazer as ligações de telefone normal era muito caro, né? Então, eu não sabia nada. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não gostava de pimenta, não gostava de um monte de coisa. Eu era muito carnívoro, tinha vindo para um país muito vegetariano, então foi muito difícil no começo para mim. Comida muito difícil, culturalmente difícil. Eu realmente
realmente, quando eu lembro que eu cheguei na minha cidade, eu pensei, aqui é o fim do mundo, aqui é os confins da Terra. Eu cheguei nos confins da Terra. E o que eu tô fazendo aqui? Você nos perguntou, não? Muitas vezes eu me perguntei. Mas nós ficamos, minha esposa e eu ficamos, aos poucos nós fomos adaptando, aos poucos nós fomos conhecendo. Eu emagreci muito nos primeiros meses, porque eu realmente não gostava de comida apimentada, achava a culinária muito diferente, mas com o tempo eu fui acostumando, fui aprendendo e fui mudando. O maior choque no começo foi a comida? Eu acho que o maior choque no começo foi entender que as pessoas realmente eram muito diferentes e não entendiam a sua língua de forma alguma. Não tinha uma palavra que você poderia falar que eles poderiam entender. O inglês era necessário e também a língua local. Mas eu acho que também a maneira como os homens se relacionam aqui na Índia foi um grande choque. Nós somos uma cultura brasileira, latina, né? Nós gostamos de abraçar, de toque, de pegar. Mas indiano é um passo mais adiante, na verdade, né? Então você vê assim, o pessoal agarradinho, você vê 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, como eu vi essa semana, andando na moto e todo mundo abraçado com a mão ao redor da barriga um do outro, né? Com o queixo no ombro e falando assim, bem pertinho do cangote, do ouvido e tal. Então isso no começo foi um pouco chocante, mesmo por eu ser de uma cultura bem pegajosa, que gosta de se tocar, e também minha família é muito de se tocar, de se abraçar, de se beijar, né? Mas isso no começo foi um choque um tanto grande pra mim. As pessoas pegam na sua mão e não soltam a sua mão. Isso homem e homem, né? Entre o sexo e a mulher, a gente geralmente não se toca. Hoje mudou um pouco em áreas de negócio, tal, se você encontra uma mulher, às vezes você se cumprimenta e dá a mão sim. Mas de forma geral, na sociedade, você coloca as mãos juntas, fala namastê e é assim que você se cumprimenta. Mas os homens não. Os homens se tocam, se agarram, senta no colo do outro, pelado os dedos. Você não precisa se aculturar tanto assim, né, Hugo? Não preciso, mas eu às vezes esqueço isso, na verdade, né? E é normal hoje, depois de tantos anos. Mas no começo foi chocante, né? Foi chocante ver tudo isso, né? Foi chocante. Pra mim, o mais chocante foi pensar que tem 4 homens adultos andando numa moto só. Pobre morte. Eu tentei tirar a foto essa semana, mas eu não consegui, porque eu tava andando também e eu não consegui tirar meu celular em tempo de tirar a foto. E Hugo, com quanto tempo você considera, assim, que você começou a se sentir parte do local? Porque você chega com um idioma diferente, até você entender o idioma, conseguir se comunicar, conseguir chegar na padaria e pedir o pão na língua local e tal. Isso é um processo bem lento e demorado e doloroso, né? Mas chega um momento que eu acho que você olha e fala, eu acho que agora eu já me sinto um indiano. Isso demorou alguns anos, Paulinho, sendo bem honesto. No começo as coisas vão por ordem. Então, por exemplo, depois de um ano aqui, eu já entrava num transporte público, por exemplo, e se alguém chegava e quase sentava no meu colo, eu já não assustava tanto, né? Porque eu sabia que acontecia dentro. Eu costumo falar com o pessoal que essa lei da física de 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo não existe na Índia. Porque 2 corpos ocupam sim o mesmo espaço ao mesmo tempo. E esses corpos nem precisam se conhecer com antecedência. Newton não conhecia a Índia quando formulou as leis da física, né? Não conhecia a Índia, é uma coisa muito ocidental isso, né? Isso no começo, tal. Depois de 2 anos, por exemplo, eu já estava mais acostumado com a comida, já estava mais acostumado com como você chegar na casa das pessoas e o que você comer, porque até isso é muito diferente. Por exemplo, no Brasil, se eu for jantar na sua casa, na casa de um de vocês, por exemplo, almoçar, e eu encher o prato de comida, fizer um prato bem bonito e bom, e depois você fala pra mim, come mais, eu falo, não, já enchi o prato, comi bastante, tá bom, não tem problema. Nós demoramos um tempo para descobrir que na Índia, por exemplo, isso não é suficiente. Na Índia, a gente não considera a quantidade de comida que você põe no prato, a gente considera quantas vezes você vai pra panela ou você vai pra comida pra pegar mais. Olha só, até então, acertar essa estratégia aí. Nós ofendemos muita gente. E nós acho que no começo, no primeiro e segundo ano, deixamos muitos amigos sem comida, porque acabamos comendo a comida inteira que eles tinham preparado, na verdade. Porque a gente enchia o prato e eles falavam, não, come mais. E a gente enchia de novo, eles, come mais. E nós ficamos um tempo para descobrir que, na verdade, você pega um pouquinho e você fica voltando várias vezes para você pegar no prato. E isso é que deixa as pessoas felizes, na verdade. É saber que você repetiu de novo e de novo e de novo. Entendi. Eu acho que depois de uns 4, 5 anos, eu acho que nós já estávamos adaptados com a língua, nós já sabemos várias coisas da cultura, nós já estávamos trabalhando na nossa escola, nós já tínhamos tido contato com várias áreas da sociedade, então nós já nos sentimos melhor. Mas eu me lembro que foi talvez, depois que eu já estava aqui há uns 6, 7 anos, e eu estava conversando na casa de uma família de amigos, e tinha
tinha uma cortina no quarto e uma pessoa do lado de fora não conseguia me ver. E eu estava falando em hindi com essa senhora, conversando, e aí, de repente, a pessoa abriu a cortina e levou um susto. E falou, estrangeiro, você é estrangeiro? Eu falei, sim, senhor. Eu falei, nossa, mas eu achei que era indiano, porque eu estava ouvindo do lado de fora, então eu achei que era um indiano falando. Porque a pessoa não sabia que eu era um estrangeiro, simplesmente ouvindo a minha voz, né? Mas isso demoraram vários anos para que isso pudesse acontecer. Mas demoraram muitos anos para eu dizer assim, agora eu me sinto em casa. Eu acho que talvez uns 4 anos, 5 anos, eu diria. E o inglês, ele é suficiente para se comunicar aí? Ou você consegue se virar com o inglês, mas para ter uma conversa mais íntima com as pessoas, você precisa da língua local? Não, o inglês é suficiente, Paulinho. Por isso até que a gente oferece inglês. A nossa cidade, por exemplo, é uma cidade muito jovem, uma cidade estudantil. É uma das cidades na Índia com a melhor educação pré-universitária, até o colegial aqui, né? Até a secundária. Assim, nós temos vários internatos aqui. Então, pessoas vêm do país inteiro e até de outros países para estudarem aqui na nossa cidade. E hoje também tem muitas universidades, então o pessoal fica aqui para estudar. Então, você se vira, assim, inglês é muito falado. Tem muitas famílias que falam inglês. Você vai no mercado, você vai na loja, você vai no bazar, você vai no shopping, e as pessoas falam inglês. Você consegue se virar muito bem em inglês. A questão é, quando você se relaciona, quando você se transforma em amigo de alguém, você desenvolve uma amizade com alguém, você está na casa da pessoa, a pessoa, por exemplo, o rapaz, a moça, o senhor, vai virar para outro membro da família e vai falar uma coisa na língua deles, vai falar em hindi. Aí eles vão falar uma piada em hindi. Eles não vão fazer isso em inglês, normalmente. E você fica perdido. Então, na verdade, para você fazer parte da vida de uma forma bem profunda, diária, é necessária a língua local. Foi o que eu imaginei, porque é a língua do coração deles, né? O inglês é uma segunda língua e quando é a nossa segunda língua, a gente não consegue ter uma intimidade muito grande através da segunda língua, né? Você precisa ter a língua do coração para se conversar. E outra, eles se sentem muito privilegiados, porque você sabe que eles não foram colonizados pelo Reino Unido como nós fomos colonizados por Portugal ou América Latina pela Espanha. O Reino Unido invadiu a Índia, porque a Índia já era uma nação. A Índia já existiam milhões de pessoas aqui, na verdade, né? Então o inglês foi trazido depois para eles como uma língua de ponte para as várias culturas que existem neste país. Então hoje o inglês é usado como essa ponte para falar de um estado para outro, de uma região para outra. Porque a Índia é muito complexa, a Índia tem muitas línguas, muitas escritas, muitas culturas dentro da Índia. Então a gente mora nesse lugar, mas se eu mudar para um estado muito diferente do meu, eles lá não vão ter hindi escrito nas ruas, eles vão ter uma outra língua escrita. Eu não sei ler a outra língua, por exemplo, então eu não consigo ler nada que está escrito na rua. Tem que aprender a outra escrita, tem que aprender a outra língua para poder me comunicar. Então é muito diferente da nossa realidade, por exemplo, aí no Brasil, né? Hugo, você quando chegou aí na Índia, já chegou casado, recém-casado, né, com a sua esposa? E, na verdade, minha esposa e eu, nós casamos e 2 semanas depois saímos do Brasil. Eu não aconselho para ninguém hoje. Por quê? Não, porque você precisa de um período de adaptação para você ir para outro país e tal. Adaptar com outro país e com o casamento ao mesmo tempo não é fácil. Nossa, é verdade. E como é que foi para ela adaptar aí também? A ideia de ir para a Índia era só sua? Era sua e da Alessandra? Ou era da Alessandra? Como que foi para ela se adaptar nesse contexto de chegar num outro país? Como é que estava a motivação dela e como é que foi esses primeiros anos? Na verdade, a Alessandra, ela, como eu, ela sentiu um chamado de Deus desde quando ela tinha 9 anos de idade, né? Ela cresceu sonhando em se envolver com missões, né? Com o tempo e tal. Só que ela sempre desejou ir para a África. O sonho da minha esposa, da Alessandra, era ir para a África. Eu, na verdade, sempre quis vir para a Ásia, né? Porque eu achava que era um lugar de maior necessidade e tal, isso que eu achava. E nós tínhamos esse pequeno desacordo, digamos assim, né? Porque um queria ir para um continente, outro queria ir para o outro. Mas aí a oportunidade abriu para nós irmos para cá e nós concordamos, nós aceitamos e nós viemos para cá. Na verdade, a Alessandra é muito diferente de mim. Eu sou mais, assim, extrovertido, digamos. A Alessandra é um pouquinho... Ela não é introvertida, mas a Alessandra é um pouco mais reservada, né? A Alessandra não é da multidão, ela gosta de ter um contato um com um. Eu gosto mais de grupão, de festa, de barulho, de bagunça. A Alessandra gosta mais de conversa individual, de 1 a 1. E, na verdade, a adaptação dela aqui, eu acredito que foi mais rápida do que a minha. Ela foi muito melhor, ela é muito disciplinada, ela não sente que tem a mesma facilidade de aprendizado de idiomas, mas ela tem uma disciplina assustadora. Então, a disciplina dela compensa pela, talvez, dificuldade, né? E ela é disposta a comer qualquer coisa, ela é disposta a sentar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa que é oferecido para ela. Então, ela foi muito mais
fácil nessa área de adaptação aqui do que eu, na verdade. Ela fez amigos bem mais rápido. No 7º dia que nós estávamos aqui, ela já conheceu uma pessoa que depois se tornou uma grande amiga dela. É amiga até hoje, na verdade, né? Ela procurou já desde o começo, é aqui que Deus me quer, então se lançar de cabeça nisso completamente. E ela trabalha junto com você na escola? Hoje ela trabalha junto comigo. No começo, não. Ela se envolveu com muitas pessoas, ela compartilhava, ela tinha muitas amigas aqui, locais e tal. Só que quando nós abrimos a escola, né, o nosso nome, eu comecei com espanhol, ela não se sente tão confortável com o espanhol, então ela não me ajudou. Depois nós adicionamos o inglês, ela começou a trabalhar comigo em inglês, mas por 3 anos eu que liderei a escola praticamente, ela só dava aula. E a escola não era muito, assim, fantástica, porque eu não sou um fantástico administrador, então eu tinha um pouquinho de dificuldade, né, nessa área, digamos assim. E um dia a gente estava conversando sobre dons e talentos, e nós já sabíamos que um dos dons principais da Alessandra é a administração. Então nós tivemos uma conversa e eu falei para ela, eu acho que é injusto você esperar, ou nós esperarmos que eu faça um trabalho fantástico de administração quando não é o meu forte. E é o forte dela. Então foi no comecinho de 2008, depois nós já tínhamos a escola por 3 anos, que ela então assumiu a responsabilidade de administração da nossa escola. Então hoje nossos papéis são bem definidos. Ela é responsável pela área administrativa, pela área de escrever documentos e processos e coisas assim, e eu sou mais na área do ensino, da didática, da metodologia. Claro que nós conversamos, tomamos decisões juntos, mas nós de alguma forma trabalhamos cada um na sua área. Então vocês assim, têm uma empresa, têm uma escola e vocês empregam funcionários indianos, né? Quantos funcionários vocês têm? Isso mesmo, aqui em Dehradun, na cidade onde eu moro, nós temos 18 funcionários, comigo e com minha esposa nós somos 20 trabalhando, e nós temos 2 estrangeiros associados conosco, um americano e um alemão, que trabalham em diferentes áreas também. Desses 18 funcionários, nós temos 3 professores, são professores de espanhol também, trabalhando, uma mexicana, uma paraguaia e um casal de El Salvador, e todos têm vistos de emprego conosco aqui, né? Eles também têm um chamado para estar nesse país e a escola providencia uma plataforma para eles poderem estar aqui. Poxa, que legal. Mas o nosso gerente, sabe, das nossas finanças, a nossa coordenadora curricular, a maioria dos nossos professores, todos são indianos. E você trabalhando com os indianos, eles possuem a sua religião local, né? Na maioria deles, eu acredito. E como que é esse relacionamento, né? Você, ocidental, com uma religião, digamos, diferente da deles. Esse relacionamento acontece, você consegue entrar em assuntos relacionados a isso? Como é que funciona? A Índia é um país religioso. Então, falar de religião aqui é fácil e é bom. Todo mundo aqui tem uma religião. Na Índia, você é estranho se você não tem uma religião. A maioria dos indianos são hindus. Nós temos uma grande maioria muçulmana. Se eu não me engano, nós já somos o 3º país com o maior número de muçulmanos do mundo. Olha só. E nós temos muitos sikhs, que são aqueles homens que usam turbantes na cabeça e tal, com barba grande também. Nós temos muitos budistas, nós temos jains, nós temos Bahá'í e nós temos cristãos também. Na nossa escola, nós não discutimos religião para você trabalhar aqui. Qualquer pessoa de qualquer religião, nas 2 escolas nós temos pessoas, nós temos muçulmanos, hindus e cristãos trabalhando conosco. E entre nossos alunos nós temos também hindus, muçulmanos, cristãos, budistas, jains, nós temos de todas essa rede de religiões que nós temos aqui, né? Então, indiano, hindu ora, hindu jejua, por exemplo. Muçulmano ora, muçulmano jejua. Então é muito comum se falar sobre jejum, sobre oração. Na verdade, se você não conversa sobre essas coisas, você que é estranho. É muito normal muito legal. Você oferecer para um amigo uma comida e ele fala, hoje não posso, estou jejuando, ou coisas assim. Então isso são assuntos normais, falar de fé, falar de Deus, falar de religião. Uma coisa muito especial aqui na Índia é que você pode falar para qualquer amigo, olha, eu vou orar para você, fazer uma oração, e as pessoas aceitam tranquilamente. A questão aqui que existe uma perseguição até grande, digamos assim, no país, infelizmente hoje, segundo a organização das Portas Abertas, a Índia é o 10º país mais perseguido para o cristianismo no mundo. Olha só. Então o problema que nós temos aqui é de mudança de religião. Essas pessoas querem mudar de religião e se isso, principalmente se isso foi entendido como foi algo forçado ou algo imposto sobre as pessoas, então isso existe um problema social muito grande, né? E as pessoas sofrem com isso. Então a pessoa que nasceu numa família daquela religião tem que seguir aquela religião até o fim. Isso, ela é esperada que ela vai seguir até o fim. Eu, por exemplo, tenho amigos que são de famílias hindu, de famílias muçulmanas, mas eles são ateus, eles não acreditam em nada. Só que eles não podem falar. Então eles vão pro templo, eles fazem todos os rituais, ou pra mesquita, ou pra todas as coisas, por exemplo, porque a família faz e eles vão fazer. Porque a religião aqui envolve todas as áreas da sua vida. Você, casamento, nascimento, morte, festa, reunião familiar, festivais. A religião envolve todas essas áreas, na verdade, né? Dias que talvez você pode trabalhar, dias que você pode ter férias, que você ter feriado
feriado, horários de trabalho, todas essas coisas, a religião, na verdade, se envolve com isso. Mas daí, você contrata funcionários de religiões diferentes, você tem que respeitar o calendário religioso deles para as férias e Nossa, é um pouco difícil, porque a gente tem muito feriado na Índia, viu? Você imagina. Só que segundo leis trabalhistas do governo, você não é obrigado a fechar o trabalho para todos os festivais religiosos. Uma coisa também é que o indiano é muito preocupado com ganhar dinheiro. O indiano quer ganhar dinheiro. O indiano de qualquer religião, assim, não vai fechar a lojinha dele ou o mercado dele facilmente, não. Né? Então, por exemplo, nós fechamos a escola nos dias, por exemplo, dia de proclamação da República, dia da Independência, também dias de festivais religiosos mais importantes, por exemplo, o dia que é Diwali, que é um dos festivais mais importantes hindus, quando termina o jejum do Ramadã, por exemplo, que é o Id, nós também fechamos, quando é Holi, que é outro festival hindu, nós fechamos Natal e coisas assim. Que louco! São feriados de religiões diferentes, né? Muito engraçado isso. Isso. Mas aí, assim, se tem um feriado hindu e você decide trabalhar nele, o funcionário hindu pode não ir? Não pode, ele vai trabalhar. Se é um festival hindu que não é de muita importância, por exemplo, que existem muitos festivais hindus e às vezes nós não fechamos, mas eles vão trabalhar porque o comércio não fecha. O comércio não fecha. O comércio também vai abrir, as lojas também vai abrir. Mas o que fecha são geralmente repartições públicas do governo, os bancos e as escolas e universidades. Isso fecha. Mas outras, assim, empresas, shopping centers, o comércio em geral, geralmente eles abrem em qualquer feriado. Porque feriado na Índia significa celebração. Então as lojas têm que estar abertas para todo mundo vai comprar as coisas para poder celebrar, né? Entendi. E você chegou na Índia com visto de turista e depois você conseguiu um visto de empreendedor ou um visto de trabalho. E como que é essa dificuldade? Você tem que voltar de tempos em tempos para o Brasil para renovar esse visto? Se alguém está pensando em ir para a Índia, empreender na Índia, qual que é o procedimento? Então, a Índia não é tão fácil de você conseguir visto. A Índia dá visto de turista, sim, para o pessoal visitar e tal. Só que a Índia, o governo tem ficado um pouco assim alerta, porque muitos anos, muitos estrangeiros vieram para cá com diferentes tipos de visto, mas eles não faziam aquilo que o visto deles dizia. Então, pessoas tinham visto de estudante, não estudavam. Pessoas que tinham visto de negócio, não faziam negócio, por exemplo. Né? Hoje, através da nossa escola, nós temos um visto de negócio, porque nós somos os donos da escola, nós somos os diretores, nós temos visto de negócio aqui. Eu apliquei para o visto no Brasil agora em março, e nós conseguimos 5 anos de visto de negócio. Né? Então, desde 2005, nós temos visto de negócio para cá. As pessoas que trabalham conosco, dando aula de espanhol, ou já tivemos de alemão também, eles têm visto de emprego conosco. E nós temos vários estudantes que vêm aqui para estudar a língua que têm visto de estudante, né? Então, o visto de estudante é de quanto tempo, normalmente? O visto de estudante, normalmente, é pelo curso. Se você vai fazer uma faculdade, o visto vai ser pelo tempo que a faculdade, o curso da faculdade dita. No nosso caso, como é um curso de idiomas, depende muito. Às vezes, a embaixada dá um visto de 1 ano ou 2 anos, e dependendo se a pessoa terminou o curso ou não, a gente consegue renovar o visto aqui no país, né? Entendi. Mas isso tem ficado mais e mais difícil. Tem sido mais e mais difícil conseguir trazer estrangeiros para cá. Uma das dificuldades da Índia é que a Índia, como tem muitas pessoas que falam inglês, se você, por exemplo, é um professor de inglês, você quer vir dar aula de inglês na Índia, conseguir um visto de trabalho, vai ser muito difícil você conseguir. Porque para nós conseguirmos um visto de trabalho aqui como professor de inglês, nós precisamos provar que nós vamos pagar para esse professor de inglês um valor de $25 mil por ano. E isso é muito dinheiro aqui na Índia. Nós não temos condição de pagar isso para um professor, por exemplo. Então, o que a Índia quer fazer com isso? A Índia quer que nós contratemos professores locais, o que eu concordo. Certo? Sim. Porque nós temos professores locais aqui que dão aula de inglês para nós, e são muito bons. Mas se é professor de espanhol, de alemão, de francês, de italiano, por exemplo, de japonês, de chinês, aí você não precisa ter esse valor que você precisa pagar e é mais fácil conseguir um visto de trabalho, porque a Índia reconhece que não tem como indiano para fazer o trabalho, né? Isso mesmo. É. Hugo, mas com esse tanto de religião e com esse tanto de conversa sobre a fé que acontece no dia a dia, como é que é você explicar o cristianismo? Como é que é a aceitação dessa conversa? Então, Gustavo, a questão é, aqui, compartilhar a sua fé é bem diferente daquilo que nós, de forma geral, a maioria das pessoas está acostumada no Brasil, que eu mesmo estava acostumado no Brasil, né? De você, por exemplo, dar um folheto, de você bater na porta da casa da pessoa, de você convidar a pessoa para ir para a igreja. Na verdade, você espera que a igreja, então, vai falar para a pessoa sobre o evangelho, né? Na verdade, muitos cristãos não tomam a responsabilidade pessoal de compartilhar o evangelho, de discipular alguém. O que acontece aqui na Índia é mais um caminhar junto, é um discipulado. O que nós descobrimos ao longo dos anos e o que tem acontecido e o que nós consideramos efetivo, né? É que você se transforma amigo de uma pessoa e quando você é amigo da pessoa, a pessoa vai ouvir você, a pessoa vai querer saber por que você faz tal coisa daquele jeito, por
que você faz tal coisa desse jeito, por exemplo? No nosso caso, na nossa escola, os nossos funcionários, eles nos observam diariamente. Eu passo todos os dias, várias horas do dia com os meus funcionários, várias horas dos dias com vários estudantes, por exemplo, que são indianos. Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui, por exemplo, que nós não pagamos suborno, nós não damos nenhum dinheiro de suborno para nenhum órgão do governo, por exemplo. Não importa o quanto vai ser difícil, não importa o quanto demore, nós não vamos pagar nada ilegal, nós vamos tentar fazer todas as coisas da melhor forma legal possível. Isso é uma prática comum aí ou é igual no Brasil, que é uma prática comum? Não, vocês não têm ideia. O Brasil é um sonho. No Brasil, nós não temos esse problema da maneira como nós temos aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para você tirar passaporte na Índia, o governo está tentando mudar isso. Preciso ser justo e falar que eles estão tentando. Mas até muito recentemente ainda acontece em muitos lugares. É muito difícil para um indiano conseguir passaporte. Muitos documentos, muitos papéis. E aí a polícia vai vir na sua casa para checar se você tem todos os documentos corretos e se você mora naquele lugar mesmo, né? Porque no passaporte indiano, seu endereço vem no passaporte. E eu conheço muitos casos de muitos amigos em que, por exemplo, a polícia pede dinheiro, ou o oficial pede dinheiro. E se você não dá o dinheiro para ele simplesmente coloca no formulário que você não tem tudo regular. E aí você tem que começar o processo todo de novo. Então você pode ficar meses nesse processo. Não adianta tá tudo certo, né? Não adianta. Porque aqui, geralmente, assim, se você tá tudo certo, você passa, né? Às vezes o suborno rola porque você não conseguiu tudo que você precisa e tal, né? Mas aí, mesmo estando tudo certo, você tem que pagar para conseguir um benefício que já seria seu, né? Por exemplo, aconteceu uma situação conosco há uns anos atrás. Eu me lembro que eu fui para pagar o meu contador e ele me deu uma lista das coisas, né? Há 8 anos atrás, talvez 10 anos atrás. E ele tinha todas as coisas. E tinha um valor lá, não muito alto, mas tinha um valor lá, digamos, de, sei lá, 600, 700 reais, mais ou menos, equivalente. E estava escrito assim, despesa fora do comum, uma coisa assim. Ele colocou uma frase assim, né? E eu perguntei para ele, o que significa essa despesa? Não, senhor, essa é uma despesa que a gente teve que pagar. Eu falei, não, tudo bem, mas você tem uma nota? Não, não tenho nota. Eu falei, então, o que é essa despesa? E ele enrolou uns 10 minutos, depois ele olhou para mim, deu um suspiro profundo e falou, suborno, senhor. Eu falei, não, mas eu não posso pagar isso, porque você sabe que a gente não paga suborno e tal. E ele foi me explicar a história. Foi uma das poucas vezes que eu me senti assim, num beco sem saída, sem saber o que fazer. A Índia, por exemplo, o governo de imposto, né? Você tem que entender que até recentemente a maioria das coisas na Índia era feita muito manualmente, né? Hoje que está tudo se computadorizando, na verdade, aos poucos, né? Sim. Mas ainda muito na mão de indivíduos, são papéis, são pastas e coisas assim. Então eles escolheram a nossa empresa para checar todos os nossos documentos fiscais, imposto de renda e todas essas coisas. O que acontece? Uma grande parte da população aqui, uma grande parte das empresas não paga imposto de renda corretamente, não paga tudo que deveria pagar. Quando eles são checados, digamos assim que eles têm que pagar 10 mil de imposto, então um oficial corrupto vai lá e fala assim, me dá 5 mil e aí eu escrevo uma carta para você, liberando você desse imposto, falando que está tudo bem. E as pessoas fazem isso. Quando eles checaram os nossos documentos, eles descobriram que nós não tínhamos nada ilegal, que nós não devíamos nada, que nós tínhamos feito tudo corretamente. Mas ele precisava emitir uma carta para que nós pudéssemos fazer a declaração do imposto de renda do ano seguinte. E o oficial falou, para eu emitir essa carta, eu preciso de um valor mínimo, pelo menos uns 600, 700 reais para poder liberar para vocês. Então, o nosso contador ficou num beco sem saída. Ou ele pagava e a gente continuava fazendo imposto de renda, ou ele não pagava e nós ficávamos como se fosse ilegal, mesmo estando legal. E nós não tínhamos para quem ir, porque era a autoridade máxima que estava nos pedindo isso. Então, infelizmente, ele teve que pagar. Foi muito difícil para mim, mas ele me explicou que ele não tinha como fazer uma outra coisa, infelizmente. Mas uma coisa que nós fazemos também, Gustavo, você perguntou sobre compartilhar da minha fé, é nós falamos para orar pelas pessoas, né? E às vezes, muitos alunos, muitos funcionários, eles querem conversar, eles querem discutir sobre religião. E eu falo para eles, olha, podemos discutir, mas a única coisa que eu entendo é sobre Deus, é sobre Jesus. Eu tenho um livro sagrado e tudo aquilo que eu for conversar, discutir com você vai ser baseado naquilo que eu acredito. E claro, eu não sou o dono da verdade, a verdade não termina comigo. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos aqui na Índia é ouvir os meus amigos muçulmanos, é ouvir os meus amigos hindus, é ouvir os meus amigos budistas e dar oportunidade para eles explicarem para mim naquilo que eles creem. Eu simplesmente não vou para eles apontando o dedo e falando que eles estão errados, que eles vão para o inferno, se eles não acreditarem na mesma coisa que eu acredito, por exemplo. Eu geralmente ouço primeiro, eu geralmente faço perguntas, geralmente quero entender o que ele acredita e por que ele acredita, porque aquilo faz com que ele me faça perguntas também.
ele também tem um interesse, ou ela também tem um interesse em saber naquilo que eu acredito. Então, ao longo dos anos, nós tivemos o privilégio de caminhar com várias pessoas, de discipular várias pessoas, de ler a palavra com várias pessoas, em que várias pessoas, assim, chegaram ao conhecimento da verdade, graças a Deus. Hugo, a gente, quando dá treinamento aqui no Brasil, preparando pessoas para ir para outras culturas, a gente fala sobre uma estratégia evangelística que chama evangelismo de pescaria, que é exatamente isso que você faz. Você já ouviu esse termo, evangelismo de pesca? Olha, mais uma coisa que ele faz sem saber, né? Essa é uma estratégia muito, muito eficaz, que ela é baseada no relacionamento 1 a 1, né? Nesse processo de discipulado e de você viver uma vida que gera perguntas. E aí, à medida que as pessoas perguntam, você responde e você fala a fonte da sua resposta. E, paralelamente a isso, você ora por aquelas pessoas. E aí a gente acredita que o Espírito Santo vai trabalhar. É muito legal. Muito bom. Porque, na verdade, Gustavo, a palavra diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos os propagadores, nós somos aqueles que discipulamos, mas nós não somos aqueles que convencemos. Não é minha responsabilidade convencer ninguém. A minha responsabilidade é mostrar para as pessoas por que eu vivo como eu vivo, porque eu acredito no que eu acredito. Então, isso é no meu trabalho, na escola, isso é quando as pessoas vêm em casa para jantar, almoçar com a gente, isso é na academia, isso é no mercadinho que eu faço compra, isso é em todos os lugares, em todas as pessoas que têm relacionamento, na verdade. Eu não acredito na separação de secular e sagrado. Minha esposa e eu não acreditamos nisso. Tudo é sagrado, tudo que nós fazemos é sagrado, tudo que nós fazemos é para dar glória para o Senhor, na verdade, não importa o quê. Então não existe separação para nós do que é ministerial e do que é secular, porque eu não tenho secular. Tudo que é meu é porque eu quero trazer glória para o Senhor Jesus, essa é a verdade. Amém. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, que Deus continue usando e vocês continuem fazendo essa diferença incrível aí nesse país. Obrigado por isso que vocês estão fazendo também, de levar tantas pessoas, um pouquinho do que pessoas como eu fazemos aqui do outro lado do mundo. É muito especial. Que joia, que prazer. Legal. A gente tá com previsões aí de fazer algumas gravações com gente da Europa para ver se fica mais fácil o nosso processo de gravação. Nosso fuso horário aqui. Porque esse negócio de ficar na Ásia tá dando muito trabalho. E Gustavo, se alguém quer ir pra fora, quer exercer um trabalho fora, entende que como cristão pode trabalhar em outro país e assim anunciar o evangelho, diferente do Hugo, que não precisou de nada disso, a gente tem algumas coisas pra oferecer através da Tente também, né, Gustavo? É, isso aí. Durante esses 20 anos que o Hugo fez carreira solo lá, lá na Europa se desenvolveu uma organização que treina cristãos que têm uma profissão, que têm vontade de ir para outro país utilizando a sua profissão como forma não só de sustento, mas também de se relacionar com o mundo. Essa organização chegou aqui no Brasil em 2017 e a gente tem um programa que chama Go Ahead, que é onde a gente faz uma espécie de mentoria acompanhando as pessoas no caminho delas antes delas conseguirem um emprego fora. E foi por causa desse Go Ahead que a gente conheceu o Hugo, porque uma moça que está participando desse programa conosco, ela queria muito ir para a Índia, mas ela falava muito mal inglês. Então, através da nossa rede de contatos, a gente descobriu a escola, descobriu o trabalho que o Hugo faz e ela teve a oportunidade de passar um tempo lá na Índia, estudando inglês, aperfeiçoando seu inglês. Depois ela voltou aqui para o Brasil e está se organizando, não só no inglês, que ela continua estudando, mas também organizando currículo, e a gente está preparando algumas entrevistas, algumas oportunidades para ver se ela consegue um emprego e vai para o campo, né? Esse é o programa Go Ahead que a gente tem na Tente International, que os nossos ouvintes aí podem procurar na internet, no site tenteinternational.org, eles vão saber sobre esse programa Go Ahead. Se o pessoal que está ouvindo, se alguém quiser melhorar o seu inglês, por exemplo, mesmo que você não tiver um chamado transcultural, você não quiser trabalhar em outras nações, mas de repente você está no Brasil, está na igreja, você quer se envolver, você quer aprender melhor o seu inglês, poderia vir fazer um intercâmbio aqui conosco, morar 6 meses, morar 1 ano aqui com a gente e aperfeiçoar o inglês. Olha, na verdade, isso. Nós temos tido experiências muito boas de pessoas vindo de vários lugares. Nós temos um casal que chegou agora do João Pessoa, nós temos pessoas do Rio de Janeiro, de Minas, de Brasília, de outros lugares que já vieram estar conosco aqui e tem sido muito especial. Eu falo, pessoal, é melhor estudar aqui do que estudar na Inglaterra ou estudar nos Estados Unidos, porque tem tanto brasileiro nos Estados Unidos e na Inglaterra que você vai lá, você vai só comer coxinha, tomar guaraná e falar português. Você não vai aprender inglês. Aqui na Índia não tem coxinha, não tem guaraná e não tem um monte de brasileiro para falar português. Então você vai ser obrigado a falar inglês e vai aprender. Olha que legal. E se você quiser conhecer mais da escola, é o heritageinstitute.in. O link
link tá no post pra não ter problema nenhum, pra você conseguir encontrar, e aí você tem mais informações lá e entende mais sobre o que é essa escola de idiomas e como você consegue participar dela lá na Índia. Quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que a gente é parecido, Hugo. Impressionante. A gente acredita nas mesmas coisas. Só por dentro, né, Gustavo? Não por fora. Por fora não. Você é muito mais bonito que eu, é verdade, é verdade.